No silêncio mais profundo, onde o som das lágrimas escorrendo no travesseiro é mais alto do que qualquer palavra dita, há uma voz que ainda ecoa. Não se trata de uma voz comum, dessas que o ouvido humano consegue captar com facilidade. É uma voz que atravessa os muros da razão, que invade as rachaduras da alma e toca o ponto exato onde a esperança começa a morrer. Essa voz não grita, não se impõe, não compete com o barulho do mundo. Ela sussurra. E quando Deus sussurra, não há silêncio que permaneça. Hoje, essa voz está dizendo algo que você precisa ouvir. O que está prestes a acontecer vai mudar a sua vida. Essa frase não é um clichê de consolo, nem uma daquelas promessas vagas que nos acostumamos a ouvir sem esperar. Ela carrega o peso de um movimento celestial, o tipo de mensagem que não vem de homens, mas do trono do Altíssimo. Quando Deus fala, até os detalhes do universo se realinham. Quando Ele decide agir, não importa há quanto tempo o cenário está igual. O que parecia permanente se dissolve, o que estava travado se destrava, e aquilo que parecia esquecido passa a ser lembrado por nome. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Porque há tempos você sente que algo maior está por vir. É como um pressentimento que não se cala, uma inquietação na alma que nem sempre faz sentido. Há noites em que você acorda sem saber porquê, como se algo estivesse se movendo ao seu redor. Há dias em que o coração aperta do nada, como se estivesse prestes a receber uma notícia que vai virar tudo de cabeça para baixo. O céu tem seus próprios códigos, e você tem sentido os sinais, pequenos, sutis, mas reais. Deus já começou a escrever esse novo capítulo, e mesmo que a tinta ainda esteja secando, o enredo está definido. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu te apresento essa vida que me ouve agora. Eu oro por essa alma que tem sentido um vazio que ninguém preenche, que tem enfrentado uma angústia que não se explica. Tu sabes, Senhor, o quanto essa pessoa tem suportado em silêncio, o quanto ela tem buscado respostas sem saber onde encontrar. Mas hoje, Deus, que a tua voz sussurre mais alto que qualquer medo, que ela sinta agora a tua presença invadindo o ambiente onde está, que ela perceba que não está sozinha, que nunca esteve sozinha, que esse coração inquieto encontre paz e que esse espírito abatido se levante. Senhor, revela a ela que esse silêncio que parecia abandono era, na verdade, o teu cuidado trabalhando no invisível. Revela que as tuas promessas não foram esquecidas e que o tempo da manifestação está chegando. Acalma o coração, traz descanso à mente e sopra, Deus, sobre essa vida a certeza de que o novo está às portas. Que cada palavra aqui dita seja como uma semente lançada em solo fértil, que germine fé, que floresça esperança e que produza frutos de transformação. Sabe aquele momento em que tudo parece igual, onde os dias se repetem como uma cópia mal feita do anterior? É exatamente aí que o céu costuma se mover. Deus não precisa de palco iluminado para operar. Ele trabalha no escuro, na sombra do invisível, na madrugada em que ninguém vê. E o que Ele está prestes a fazer na sua vida vai romper com esse ciclo de espera e abrir uma nova estação. Só que antes disso, Ele sussurra, Ele chama. Ele pergunta, você ainda crê que eu posso fazer? Você ainda está disposto a me ouvir, mesmo quando tudo diz que não vai mudar? Porque a bênção que está vindo não será como as outras. Ela não virá vestida de casualidade. Ela não chegará tímida. Ela virá como resposta, como cumprimento, como prova viva de que Deus nunca deixou de trabalhar por você. E agora, nesse instante, enquanto você escuta esta oração, o céu já começou a se movimentar. Anjos estão sendo enviados, portas estão sendo tocadas, corações estão sendo inclinados. O sussurro de Deus já começou a ecoar. Mas essa não é apenas uma mensagem de encorajamento, é uma convocação, um chamado para que você se prepare. Porque quando Deus anuncia,
é porque está prestes a cumprir. E quando ele sussurra, é porque deseja intimidade. Ele quer que você ouça, não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Ele quer te alinhar com o propósito, te reposicionar no caminho, te lembrar de quem você é e do que ele prometeu. Senhor, que essa vida que me ouve agora receba do alto uma unção nova. Que essa pessoa sinta o teu toque, a tua mão estendida, o teu amor derramado sobre ela como chuva num solo seco. Que o medo se dissolva, que a dúvida desapareça e que a tua paz invada esse coração de forma sobrenatural. Porque hoje, Deus, tu disseste, o que está prestes a acontecer vai mudar essa vida. E nós cremos, nós recebemos, nós esperamos e nos preparamos porque sabemos que quando tu anuncias algo é porque o milagre já está a caminho. E se tudo que dissemos até aqui foi como um sussurro antes da tempestade de bênçãos, então é agora que precisamos avançar. Porque o que está vindo é grande demais para ficar apenas na promessa, e quem estiver preparado vai entender. Existem momentos em que a alma grita, mas ninguém escuta. Momentos em que cada tentativa de mudança parece empurrar ainda mais fundo no abismo da frustração. Quando tudo ao redor diz não. Quando portas se fecham antes mesmo de serem batidas. Quando pessoas se afastam, respostas não chegam. E o silêncio vira um companheiro insistente. É nesse território que muitos desistem, que muitos enterram sonhos ainda vivos, como se a dor da espera tivesse poder suficiente para anular a voz de Deus. Mas é justamente aí, no aparente abandono, que o céu escreve seus capítulos mais surpreendentes. Porque quando tudo diz que não, Deus já está sussurrando um sim que mudará tudo. É difícil enxergar o movimento de Deus quando os olhos estão cheios de lágrimas. É difícil acreditar quando o chão parece desabar, uma vez após a outra. E é por isso que a fé não depende da visão. A fé começa exatamente quando a visão falha, quando tudo que você tem é uma promessa, uma lembrança de que Deus falou algo lá atrás. Algo que parecia impossível desde o início, mas que se recusa a morrer dentro de você. E mesmo quando a lógica se despede e a esperança vacila, há algo que permanece. A palavra dele. E se ele disse que vai fazer, então nem o tempo, nem o medo, nem os nãos da vida são suficientes para impedir. Quantas vezes você se sentiu como alguém ignorado pelo próprio céu? Você já se pegou orando com tanta força, com tanto desespero, que quase acreditou que Deus tinha se calado de vez? Já caminhou com a sensação de que o mundo todo andava, menos você? Que tudo ao seu redor fluía, menos sua vida? Pois saiba, o silêncio de Deus nunca foi sinal de ausência. Na verdade, Ele estava te preparando para o tempo em que o sim dele calaria todos os nãos do mundo. O problema é que muitas vezes a gente quer a resposta no tempo da nossa urgência, mas Deus trabalha no tempo da eternidade. E o que Ele constrói nunca é pequeno, nunca é raso, nunca é em vão. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti em oração por essa vida que se sente desacreditada, que já ouviu tantos nãos que quase esqueceu o som do sim. Pai, eu oro por essa pessoa que tem carregado fardos pesados demais, que tem tentado ser forte quando tudo ao redor insiste em desabar. Deus vem agora com o teu consolo. Sussurra ao coração dessa pessoa que a resposta que ela precisa não depende do cenário, que a porta que ela tanto espera não está nas mãos de homens, mas nas tuas, e que os nãos que ela ouviu até agora foram apenas desvios para que ela não perdesse o caminho certo. Deus não está limitado pelas circunstâncias. Ele não é refém das condições. Ele não precisa de autorização da realidade para intervir na sua vida. Quando Ele decide fazer, Ele faz. E quando Ele fala, o universo se ajusta para cumprir. O problema é que muitas vezes estamos tão mergulhados na dor do processo que esquecemos da glória que virá com o resultado.
E é por isso que hoje você precisa lembrar: o sim de Deus é eterno. Ele não muda de ideia, ele não se atrasa, ele não esquece. Se ele prometeu algo sobre você, ele vai cumprir. Ainda que hoje tudo diga que não, o sim dele já foi decretado lá do alto. Há histórias na Bíblia que começaram com o impossível. O mar diante de Moisés não se abriu antes da ordem. O maná não caiu antes da fome. Lázaro não saiu do túmulo antes de estar morto há dias. E todas essas situações tinham algo em comum. O não gritava alto, mas o sim de Deus estava silenciosamente prestes a se manifestar. E talvez seja isso que está acontecendo com você. A sensação de que tudo está contra é, na verdade, o prenúncio de que o favor divino já está a caminho. Porque antes de grandes milagres, há sempre grandes resistências. Mas nenhuma delas dura para sempre. Senhor, eu oro para que essa pessoa sinta agora o teu espírito trazendo paz. Que ela entenda que os nãos que ouviu não definem seu destino. Que ela saiba que aquilo que parecia esquecido ainda está nas tuas mãos. E que o tempo da restituição se aproxima. Que esse coração cansado receba hoje o renovo. Que essa mente aflita se renda à tua voz. Que ela perceba, mesmo sem ver, que o sim do céu já começou a descer. Como chuva suave, como resposta invisível, como um novo tempo prestes a romper. O inimigo é especialista em usar o tempo de espera como argumento para a desistência. Ele te convence de que se ainda não aconteceu, é porque não vai acontecer. Mas ele se esquece de que Deus trabalha em silêncio, constrói no invisível e age quando ninguém mais acredita. E quando ele entra em cena, até o que morreu volta a respirar. Até o que foi perdido é restaurado com dupla honra. O que ele tem para você não se baseia no que disseram, mas no que ele determinou. E o tempo da virada está mais perto do que parece. E se hoje você sente que tudo ao redor ainda grita não, é porque o sim de Deus está sendo costurado nos bastidores. Ele está orquestrando encontros, destravando caminhos, liberando recursos, preparando corações. Ele está derrubando muralhas que você nem sabia que existiam. Ele está trabalhando em áreas da sua vida que você nem imagina. E quando o tempo certo chegar, porque vai chegar, tudo fará sentido. Os nãos que tanto te feriram serão apenas degraus para o milagre que vem. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa ouvir agora. Tem horas que a vida parece um palco montado para o caos. Tudo acontece ao mesmo tempo. Os problemas não batem à porta. Eles arrombam, as contas se acumulam, os relacionamentos se desgastam, os diagnósticos assustam, as oportunidades desaparecem. Você acorda com um peso no peito, dorme com lágrimas nos olhos. E no meio desse espetáculo de angústia, a sensação que toma conta é a de estar sozinho, encurralado, sem força para continuar. É nesse ponto, no limiar da desistência, que Deus entra em cena. Mas ele não entra como um coadjuvante qualquer. Ele entra como o protagonista que muda o enredo, vira o roteiro de cabeça para baixo e transforma o impossível em testemunho. Quando Deus entra, ele não pede licença. Ele não espera aplausos, nem segue o script que os homens escreveram. Ele entra com autoridade, com glória, com promessa. Entra para desmontar o cenário da dor e levantar um novo palco, onde a sua graça brilha mais do que qualquer luz. E não importa quanto tempo você passou nos bastidores, esquecido, ignorado, deixado de lado. Quando ele diz que é hora, a cortina se abre, a plateia se cala, e o que era desespero vira espetáculo de redenção. Porque Deus nunca aparece tarde demais. Ele aparece no tempo dele. E o tempo dele é sempre o momento exato em que tudo começa a mudar. Sabe aquele instante em que tudo parecia perdido? Quando você pensou que era o fim? Pois bem, esse instante foi o começo da intervenção divina. Só que a gente nem sempre percebe,
porque a entrada de Deus nem sempre é anunciada com trovões ou clarões. Às vezes, ela começa com silêncio, com um detalhe pequeno que quase passa despercebido. Um telefonema, uma pessoa que volta. Uma porta que se abre sem explicação. Uma paz que invade no meio da tempestade. É assim que Deus entra, como quem planta esperança num terreno seco. E quando menos se espera, a vida floresce de novo. Ele entra nos lares destruídos e restaura os vínculos que o orgulho e a mágoa romperam. Ele entra no coração ferido e começa a costurar, ponto por ponto, cada pedaço quebrado. Entra na mente atormentada e traz lucidez onde só havia confusão. Entra na vida financeira arrasada e abre portas onde só existiam paredes. Entra no diagnóstico fechado e reescreve o laudo que a medicina não pôde mudar. Porque quando Deus entra, não há ambiente que permaneça igual. O lugar onde ele pisa se torna solo fértil. A casa que ele visita se torna abrigo. A pessoa que ele toca se torna testemunho. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que sente que tudo está desmoronando, que olha para a própria história e só enxerga perdas, atrasos, cicatrizes. Pai, entra nessa vida com teu poder transformador, entra com tua luz nas áreas mais escuras, entra com tua presença onde há vazio. Mostra que o tempo da restauração não acabou, que ainda há promessas a se cumprir, que ainda existe um futuro preparado por ti. Entra, Senhor, como só o Senhor sabe entrar, sem barulho, mas com impacto, sem imposição, mas com autoridade, sem demora, mas com perfeição. Não importa se os homens disseram que era o fim. Não importa se tudo indica que não tem mais solução. Quando Deus entra, ele desfaz decretos humanos, ele anula sentenças, ele muda destinos, e não há força contrária capaz de resistir à sua vontade. É como se a realidade se curvasse diante dele. O impossível baixa a cabeça, a lógica se dobra, o improvável vira caminho. Ele abre portas que ninguém consegue fechar. E mais ainda, fecha as que já estavam prejudicando. Ele sabe o momento certo de agir, e quando age, até quem duvidou se torna espectador do milagre. Talvez hoje você esteja pedindo apenas um alívio. Talvez esteja esperando apenas sobreviver ao caos. Mas o que Deus tem para você vai além do necessário. Ele não entra só para conter danos. Ele entra para reconstruir, para restaurar, para redirecionar. Onde você enxerga ruínas, ele vê terreno para nova obra. Onde você só vê feridas, ele vê espaço para cura. Onde você só vê deserto, ele prepara rios. Porque o toque de Deus é assim, profundo, definitivo, transformador, e não precisa ser demorado. Um momento com ele pode mudar uma vida inteira. E o mais lindo disso tudo é que ele não espera a perfeição. Ele entra mesmo quando a casa está bagunçada, quando o coração está cheio de dúvidas, quando a fé está fraca. Ele entra porque ama. E quem ama não espera condições ideais. Ama e age. Talvez você esteja se perguntando se ainda é digno de um recomeço. Talvez pense que já errou demais, que já passou tempo demais. Mas Deus não olha como os homens olham. Onde o mundo vê resto, ele vê matéria-prima. Onde o mundo vê fracasso, ele vê promessa em construção. Senhor, entra nesta casa agora. Visita cada ambiente. Toca cada coração, derrama da tua paz sobre quem chora calado, restaura o que foi quebrado, levanta o que estava prostrado, declara um novo tempo sobre essa vida que ora contigo agora. Um tempo onde a tua presença será constante, onde a tua direção será clara, onde a tua bênção será evidente. Que essa pessoa sinta agora o teu agir, que ela perceba que algo está mudando, que os céus estão se movendo, que a tua mão está estendida, porque quando o Senhor entra, não é para observar, é para transformar. Mas tem algo ainda mais impactante que acontece quando Deus entra em cena.
Em toda a história da fé, há um padrão que se repete como uma música divina que toca sempre no compasso da promessa. Antes do milagre, vem a palavra. Não é o milagre que anuncia a palavra, é a palavra que abre o caminho para que o milagre aconteça. É ela que prepara o terreno, que avisa ao coração que algo está por vir, que sussurra à alma cansada, ainda não acabou. A palavra de Deus é o prenúncio da mudança. Quando ela chega, não vem à toa. Ela carrega peso, propósito, direção. É como um farol que brilha no meio da escuridão, apontando que logo à frente a tempestade vai cessar. E mesmo quando tudo ao redor grita que não há saída, a palavra sussurra o contrário. Ela se agarra ao Espírito com firmeza e insiste em nos lembrar que a última resposta ainda não foi dada. E o mais curioso é que muitas vezes essa palavra vem quando menos esperamos. Quando estamos no fundo do poço, quando perdemos a fé, quando já desistimos de pedir, Deus fala. E Ele não fala por falar. Ele não desperdiça palavras. Cada vírgula que sai da boca dele carrega vida. Cada ponto final que Ele coloca nos nossos lamentos é uma vírgula na história que Ele está escrevendo. E mesmo quando a palavra parece distante da nossa realidade, mesmo quando soa impossível, ela já está criando espaço no invisível. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela cumpre o que promete. Mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo ao redor contradiga, mesmo que o coração vacile, ela não falha. Veja Abraão, por exemplo. Ele ouviu a palavra que dizia: serei teu Deus e farei de ti uma grande nação. Mas quando ele olhava para si mesmo, via um velho. Quando olhava para Sara, via esterilidade. O cenário era completamente contrário à promessa. Mas a palavra não depende de evidência visível para ser real. Ela é semente que brota no tempo determinado. Mesmo que os ventos soprem contra, mesmo que a lógica diga que não dá, a palavra permanece intacta. Porque quando Deus fala, Ele já viu o futuro. Ele não está adivinhando. Ele está declarando o que já existe no campo espiritual, só esperando o momento certo para se manifestar. A palavra de Deus é como uma chave que abre portais que antes estavam selados. E às vezes, o que bloqueia a realização do milagre não é a ausência de fé, mas a falta de percepção. Porque estamos tão focados nas dificuldades, tão afogados nos problemas, que não conseguimos ouvir o que Deus está dizendo. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele faz barulho. Por isso, ele lança confusão. Por isso, ele tenta nos convencer de que Deus está em silêncio, mas não está. Deus sempre fala pelas Escrituras, fala através de pessoas, fala no íntimo, fala nos detalhes. E quando Ele fala, é para dar direção, para tirar da paralisia, para empurrar para frente, para preparar o coração para aquilo que está vindo. Quantas vezes você já sentiu no coração aquela impressão de que algo estava prestes a mudar? Aquela certeza inexplicável de que uma nova estação estava se aproximando? Talvez você não tenha percebido, mas aquilo era Deus sussurrando ao seu espírito: estou prestes a agir. E é aí que entra a importância de se apegar à palavra. Porque o milagre, muitas vezes, não começa com um toque visível. Começa com uma frase, com uma promessa, com uma revelação. E a partir do momento em que essa palavra é liberada, tudo no mundo espiritual começa a se mover. Anjos são enviados, circunstâncias são alinhadas, corações são tocados, portas começam a ranger, e o que parecia fechado começa a ceder. Senhor, há alguém agora, neste exato momento, precisando de uma palavra, uma só. Não precisa de explicações longas, nem de teorias complexas. Precisa de um vai dar certo, de um eu estou contigo, de um não temas, porque eu sou teu Deus. Pai, libera essa palavra agora, que ela alcance o coração aflito, que invada a mente perturbada, que faça silêncio nos pensamentos negativos, que traga ordem ao caos emocional. Tua palavra é cura,
Tua palavra é consolo, tua palavra é alívio, tua palavra é água no deserto, é pão para o faminto, é luz para quem caminha nas sombras. Fala, Senhor, porque quando o Senhor fala, até os ossos secos voltam a ter vida. E há algo ainda mais poderoso nisso tudo. A palavra não precisa ser entendida para funcionar. Precisa apenas ser crida, porque a lógica humana não consegue alcançar os caminhos de Deus. A mente natural não compreende os planos do Espírito. Por isso, muitas vezes, a palavra vai parecer contrária à realidade, vai parecer loucura, mas é justamente aí que mora o poder. Quando você decide acreditar mesmo sem entender, confiar mesmo sem ver, continuar mesmo sem sentir, você está dizendo: Deus, eu me apego ao que o Senhor disse, não ao que meus olhos mostram. E é nesse ponto que o milagre começa a tomar forma. A palavra de Deus também é resistência, é escudo em dias de guerra, é âncora em mar revolto, é espada contra as mentiras que o inimigo lança. Quando o medo bater à porta, declare a palavra. Quando a ansiedade tentar sufocar, declare a palavra. Quando o cansaço quiser te fazer parar, declare a palavra. Ela não é um amuleto, ela é viva, é ativa, é penetrante, vai fundo, vai além do que a gente imagina. E quanto mais você a repete, mais ela se enraiza, mais ela cria morada dentro de você. E de repente você percebe que já não está mais no mesmo lugar emocional. Algo mudou, o peso diminuiu, a clareza aumentou, a fé ressurgiu. E é nesse exato instante, quando a palavra já fez morada, quando o coração já foi realinhado, quando a expectativa começa a florescer de novo, que o céu se movimenta de uma forma ainda mais surpreendente. Você já parou para pensar no que acontece no invisível quando você acredita de verdade? Quando você fecha os olhos e diz, mesmo com a voz embargada, eu confio em ti, Senhor. Não é algo pequeno, não é simbólico, não é apenas um ato bonito de fé. É explosivo, é movimento, é resposta. É como se no exato momento em que a fé nasce no seu coração, o céu começasse a tremer de expectativa. Algo se mexe lá em cima, algo muda cá embaixo, porque a fé que brota em meio à dor, que floresce em meio ao deserto, que resiste mesmo diante do silêncio, essa fé tem o poder de ativar o céu. Deus não se move pelo desespero, ele se move pela fé. E não se trata de uma fé perfeita, polida, ensaiada. É aquela fé crua, real, com lágrimas nos olhos, com mãos trêmulas, com dúvidas na cabeça, mas com o coração ainda dizendo, eu não entendo, mas eu creio. Quando essa fé é liberada, os céus escutam, os anjos se alinham, os ventos obedecem, as portas que estavam fechadas começam a ranger, a atmosfera muda, a realidade se curva, porque a fé é a linguagem que o céu compreende. Ela não precisa de tradução, ela não precisa de explicações. Ela é um som direto que sobe e toca o trono de Deus. E o mais impressionante é que o céu não espera grandes demonstrações públicas, não precisa de discursos, não exige performance. Às vezes é num sussurro no travesseiro, num pensamento abafado, numa oração interrompida por soluços. Ali, no lugar secreto onde ninguém vê, a fé começa a ferver, e o céu vê, o céu ouve, o céu responde, porque aquilo que é invisível aos olhos humanos é absolutamente claro aos olhos de Deus. Ele sabe quando a fé rompe o chão do medo. Ele percebe quando o coração começa a pulsar, esperança novamente. E quando isso acontece, ele age. Há momentos em que a resposta de Deus não vem com alarde. Não desce fogo do céu, não há trovões, nem terremotos. Mas há uma mudança silenciosa que começa por dentro. Uma certeza inexplicável. Um descanso que se instala mesmo quando tudo continua igual por fora. Essa é a primeira evidência de que o céu se moveu. Deus primeiro transforma o interior,
prepara o coração, fortalece a estrutura. Porque o que ele vai fazer depois precisa de uma base firme para ser sustentado. E a fé é essa base. Sem ela, o milagre pode até vir, mas não permanece. Mas com ela, tudo se torna possível. Lembra de Daniel? Ele orou, clamou, pediu socorro, e os céus pareciam calados. Os dias se arrastavam e nada acontecia. Mas o que ele não sabia era que desde o primeiro dia em que ele orou, Deus já tinha enviado a resposta. Houve uma guerra no mundo espiritual. Houve resistência, mas a resposta já estava a caminho. Isso nos mostra que muitas vezes o céu está em movimento mesmo quando a terra parece estagnada. Mesmo quando não há evidências visíveis. Mesmo quando os sinais ainda não surgiram. Se a fé foi liberada, o céu se moveu. E o tempo entre a promessa e o cumprimento não é desperdício, é preparo. E é nesse tempo, nesse intervalo entre o amém e o aconteceu, que a fé precisa permanecer viva. Porque é fácil crer no início. É fácil manter a esperança no primeiro dia. Mas depois que o tempo passa, depois que o silêncio persiste, depois que as circunstâncias não mudam, aí é que a fé mostra sua real força. É nesse ponto que você precisa se lembrar. O céu não está parado. Deus não está inerte. Ele está agindo, mesmo que você não perceba. E o que está por vir é maior do que você pediu. Porque quando o céu se move, ele não traz apenas o que você quer. Ele traz o que você precisa. Ele traz o que vai mudar tudo. Ele traz o que vai te transformar por completo. A fé é o que conecta o natural ao sobrenatural. É o que cria uma ponte entre o hoje e o amanhã que Deus já preparou. E às vezes, essa ponte é construída em silêncio, lenta, com esforço, mas ela está ali. E cada oração, cada lágrima, cada clamor é mais um passo sobre essa ponte, até que, de repente, o céu se rasga. A cortina é aberta, e o que era invisível se manifesta, e o que era impossível se torna palpável. E o que parecia distante agora está diante de você. Mas não pense que foi de repente, foi fruto de um processo, de uma movimentação celestial que começou no exato momento em que seu coração creu. E quando o céu se move, ele não toca apenas uma área da sua vida. Ele age de forma completa. Ele organiza, ele restaura, ele realinha, ele fecha ciclos antigos e abre novos caminhos. Ele traz respostas que você nem sabia que precisava. Ele reconstrói o que estava quebrado, renova o que estava velho, resgata o que estava perdido. É por isso que, às vezes, Deus atrasa o que você tanto espera. Porque Ele não quer dar só uma bênção. Ele quer dar uma transformação. E transformação exige tempo, exige fé constante, exige entrega profunda, exige a decisão de continuar crendo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E nesse exato momento, há corações aqui que estão sendo preparados para essa transformação. Corações que já foram esmagados pela dor, pela espera, pela frustração, mas que mesmo feridos ainda batem por fé, ainda esperam, ainda acreditam que algo grande está por vir. E Deus está dizendo, o céu já se moveu, a resposta está a caminho. Você não foi esquecido, sua oração não foi ignorada. O que está prestes a acontecer vai mudar a sua história, vai marcar a sua vida, vai ser além do que você pediu, porque o céu se move quando o coração crê. E agora, nesse exato instante, enquanto você escuta essas palavras, algo já começou a se alinhar. E é nesse compasso de fé e espera que surge um outro detalhe crucial, muitas vezes ignorado, mas essencial para o mover completo de Deus. A obediência silenciosa que abre portas no invisível. Existe algo poderoso, mas muitas vezes negligenciado, que transforma orações em milagres, promessas em realizações e fé em experiência. A obediência silenciosa, aquela que ninguém vê,
Aquela que acontece longe dos aplausos, dos altares, das testemunhas. É no secreto, no íntimo, nos detalhes cotidianos que a obediência verdadeira se revela. E o mais impactante é que muitas vezes é essa obediência discreta que abre portas que pareciam trancadas por dentro. Porque Deus não procura apenas vozes que clamam, Ele busca corações que obedecem. E quando encontra, Ele se move com força total. A história de muitos gigantes da fé começa em pequenos atos de obediência. Não foi o mar se abrindo que revelou a grandeza de Moisés, mas sim sua disposição de dizer sim diante da sarça ardente, mesmo quando tudo dentro dele gritava, não sou capaz. Não foi o palácio que revelou a grandeza de José, mas sua postura fiel na prisão, na casa de Potifar, no esquecimento. Não foi o trono que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, mas sim sua capacidade de esperar, de não tocar em Saul, mesmo tendo a chance, de obedecer mesmo sendo injustiçado. A obediência silenciosa é uma semente plantada no chão do invisível, mas que rompe a terra no tempo perfeito de Deus. E aqui está o segredo. Essa obediência nem sempre faz sentido no momento. Muitas vezes ela parece ilógica, contraditória, cansativa. Porque obedecer não é seguir quando tudo está claro, mas sim continuar mesmo sem entender. É dar passos quando não há chão. É perdoar quando o coração ainda sangra. É entregar quando tudo dentro de você quer segurar. É dizer sim, Senhor, quando seria mais fácil dizer não aguento mais. E é justamente aí que mora a chave do milagre, porque a obediência é a ponte entre o não vejo nada e o meu Deus aconteceu. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez Deus tenha pedido algo a você que parece pequeno, irrelevante, até mesmo difícil de compreender. Talvez seja uma renúncia silenciosa, uma entrega dolorida, uma decisão que ninguém entenderia se soubesse, mas você sabe, você sente. E esse peso que está no seu coração é Deus sussurrando, obedeça, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido. Porque há portas preparadas para se abrirem, mas só o som da sua obediência pode destravá-las. E não são portas comuns. São portais, transições, mudanças de ciclo, viradas divinas. Quando Abraão subiu o monte com Isaque, ele não sabia que Deus já havia preparado um cordeiro. Mas ele subiu, passo a passo, com o coração rasgado, mas com os pés firmes. E no exato momento em que levantou a faca, o céu falou, o anjo bradou, a provisão apareceu. Foi a obediência até o limite que trouxe a resposta. E isso revela algo profundo. Às vezes, Deus só revela o próximo passo depois que você dá o anterior. Ele não entrega o mapa inteiro, ele entrega a instrução de hoje. E espera que você confie o suficiente para obedecer, porque é na obediência que ele encontra espaço para agir. É na entrega que ele encontra caminho para transformar. E se você acha que a obediência é um fardo, é porque ainda não viu o que ela libera. Ela é a chave mestra que encaixa em cadeados que ninguém mais consegue abrir. É o código que decodifica promessas travadas há anos. É o estalo que acende a fagulha do impossível. Não é mágica, é princípio, é lei espiritual, é fundamento celestial. Quando você obedece, mesmo com medo, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, você está dizendo, Deus, eu confio mais em Ti do que nos meus sentimentos. E isso tem um poder incalculável no mundo espiritual. O céu se curva diante de um coração obediente. E talvez, sem perceber, você esteja a um passo de viver aquilo que tanto pediu. Mas esse passo é invisível. Ele não está no fazer. Está no obedecer, no parar, no calar, no esperar, ou quem sabe, no agir quando tudo manda parar. Porque cada pessoa tem um tipo de obediência exigida. Para alguns é largar algo, para outros é continuar segurando, para alguns é falar, para outros é silenciar.
A chave não está no ato em si, mas na disposição em fazê-lo por amor. E Deus vê isso. Ele pesa os corações. Ele não busca a perfeição, ele busca a disposição. E quando encontra, ele recompensa. É por isso que nesse momento, Deus está trazendo à tona algo que você já sabia lá no fundo. Uma instrução antiga, um pedido divino que você adiou. Uma decisão que você sabia que precisava tomar, mas ficou empurrando, não por rebeldia, mas por medo, por cansaço, por insegurança. Mas agora, ele está reacendendo esse chamado, porque está chegando a hora da virada. E essa virada só virá pela obediência. Não haverá confirmação exterior. Não virá um anjo com uma placa. A única coisa que você terá é a paz que brota quando você finalmente diz: sim, Senhor, eis-me aqui. E quando esse sim for dado, as engrenagens espirituais vão começar a girar. O que parecia travado vai se soltar. O que parecia longe vai se aproximar. O que parecia perdido vai ser reencontrado. Mas tudo começa com a obediência. Aquele tipo de obediência que ninguém posta, que ninguém aplaude, mas que move os céus. Porque Deus não precisa de plateia para agir. Ele precisa apenas de um coração disponível. E se o seu coração estiver assim, disponível, disposto, aberto, então prepare-se, porque algo extraordinário está se aproximando. Algo que não poderá ser explicado com palavras, apenas com lágrimas de gratidão. E é exatamente nesse ponto, quando a obediência se encontra com a promessa, que um novo nível espiritual começa a se abrir. Um nível onde o tempo de Deus passa a se manifestar na nossa linha do tempo. Você já percebeu como o tempo pode ser cruel para quem espera, mas divino para quem confia? A forma como os minutos escorrem quando a dor está presente é quase uma tortura. Cada segundo parece um grito silencioso no peito, uma eternidade comprimida em um vazio que ninguém vê. Quando a resposta não vem, quando a promessa parece demorar, quando o sonho insiste em dormir, é fácil pensar que Deus se esqueceu. Mas é nesse terreno da espera que o tempo dele opera. Não no nosso cronômetro apressado, mas no compasso exato da eternidade que não erra jamais. Porque o tempo de Deus não é um relógio com ponteiros, é um propósito com ciclos. Ele não se move pela ansiedade dos nossos dias, mas pelo encaixe perfeito do que ele está construindo lá na frente. A gente vive em uma cultura que odeia esperar. Tudo é instantâneo, tudo tem que ser agora, tudo precisa ser resolvido em um clique. Mas o céu não trabalha com pressa, trabalha com precisão, e isso muda tudo. Porque enquanto a gente está contando os dias, Deus está construindo destinos. Enquanto a gente está pedindo respostas, Ele está moldando o nosso coração para sustentar a bênção que virá. E isso exige tempo. Veja bem, quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, ele já tinha idade de avô. Quando o filho finalmente chegou, o tempo humano dizia, tarde demais. Mas o tempo de Deus dizia, agora está pronto. E por quê? Porque há coisas que só podem ser entregues quando o interior está alinhado. Quando a maturidade, a fé, a obediência e o caráter se encontram. O tempo de Deus, ao contrário do nosso, não se guia por pressões externas, mas por transformações internas. Às vezes, a bênção que pedimos já está pronta, mas nós é que ainda não estamos, e então Ele espera. Mas essa espera não é vazia. Ela não é um castigo, ela é um preparo. É nesse tempo em que nada acontece que tudo dentro de nós está sendo trabalhado. Deus silencia para que a nossa fé fale. Ele atrasa para que nosso coração aprenda a confiar. Ele esconde para que possamos buscar com mais intensidade. E quando Ele decide agir, tudo muda num piscar de olhos. Aquilo que levava anos para acontecer, acontece em dias. O que parecia impossível vira testemunho. O que era lágrima se transforma em louvor.
Mas antes disso, ele precisa nos ensinar que o tempo não é um inimigo, é uma ferramenta sagrada nas mãos do Criador. E talvez seja exatamente aí que você esteja agora, entre a promessa e o cumprimento, entre a oração feita e o milagre visível. E isso machuca, porque a mente começa a questionar, o coração começa a duvidar e os olhos começam a enxergar apenas o que falta. Mas nesse exato ponto da jornada, Deus está operando de forma invisível. É quando nada se move que Ele mais trabalha. É quando o céu parece calado que os planos dele estão mais ativos. E tudo isso não é apenas uma teoria bonita, é uma realidade espiritual que atravessa as Escrituras de ponta a ponta. José foi lançado numa prisão sem data de saída. Poderia ter surtado, perdido a fé, se revoltado. Mas ali, naquele tempo sem relógio, Deus estava ensinando a ele como governar, como interpretar sonhos, como administrar o impossível. Quando o tempo de Deus chegou, foi questão de horas até que ele fosse chamado pelo faraó. De prisioneiro a governador, de rejeitado a exaltado. O tempo de espera não o puniu, o preparou. E é isso que o céu está fazendo com você também. Não é demora, é lapidação, não é negação, é construção, não é castigo, é cuidado. O problema é que a gente quer controlar o tempo, quer saber quando, onde, como e com quem. Mas fé de verdade é soltar o controle, é olhar para o céu e dizer: Deus, mesmo sem entender, eu confio. E isso por si só já muda tudo, porque quando a alma se rende ao tempo dele, o coração encontra descanso, a ansiedade perde força, o medo perde voz, a dor perde domínio. E então, mesmo antes da resposta chegar, a paz começa a habitar. Não porque tudo se resolveu, mas porque o coração aprendeu que confiar é melhor do que controlar. E se você está lendo isso, é porque chegou a hora de Deus te lembrar. O que está vindo não está atrasado. Está em construção. Cada minuto de silêncio, cada dia de luta, cada noite de oração está sendo contado. Nenhum momento é desperdiçado. O tempo que você considera perdido, Deus está usando como investimento. As lágrimas que você derramou, Ele está transformando em solo fértil para milagres. E muito em breve, aquilo que parecia distante vai se tornar presente. Mas até lá, Ele quer que você abrace esse tempo como uma dádiva disfarçada. Porque quem entende o tempo de Deus, aprende a caminhar mesmo sem ver o destino final. E o mais lindo disso tudo é que quando a promessa se cumpre, você entende que não poderia ter sido de outro jeito. Você percebe que o tempo de espera foi exatamente o que moldou sua fé. Que as noites de choro se tornaram a base da sua intimidade com Deus. Que as portas fechadas impediram caminhos errados. Que o ainda não de Deus era, na verdade, estou te guardando para algo melhor. E isso muda tudo. Porque o tempo dele não apenas entrega o que pedimos, mas revela quem realmente somos. E é nesse entendimento que se abre um novo espaço espiritual, um lugar onde não apenas o tempo dele age a nosso favor, mas onde começamos a perceber os sinais silenciosos de que algo está se alinhando nos céus para se manifestar na terra. Existe um momento em que tudo ao nosso redor começa a mudar, mesmo quando, na superfície, nada parece diferente. É como se o vento soprasse de maneira mais firme, como se o ar carregasse uma expectativa invisível, como se algo estivesse prestes a acontecer. Esse instante é sagrado. Porque é quando o céu começa a se alinhar com a terra, quando Deus, que sempre esteve trabalhando nos bastidores, começa a revelar parte do que estava sendo preparado. Mas isso não acontece do nada. A manifestação visível de uma bênção é resultado de uma sincronia perfeita entre o tempo celestial e a disposição do coração humano. E quando os dois se encontram, nada permanece igual. Imagine um relâmpago cruzando o céu numa noite de tempestade. Ele não pede licença, ele apenas surge,
corta a escuridão e muda completamente o ambiente. Assim é quando Deus decide mover o invisível para o visível. De repente, portas que estavam trancadas há anos se abrem com uma leve batida. Pessoas que pareciam distantes voltam com um simples telefonema. Sonhos engavetados por medo ou frustração se reacendem como brasas em lenha seca. E você percebe que não era sobre você forçar a mudança. Era sobre esperar até que o céu tocasse o chão. Até que o Eterno encontrasse o momento certo para descer como resposta. E quando isso acontece, não há como negar. As confirmações vêm em formas que o coração reconhece. Um versículo que salta da página, uma palavra inesperada de alguém que nem conhece sua luta, uma paz sem explicação que invade o peito no meio da tempestade. São sinais. São códigos do céu dizendo, está acontecendo. Porque Deus não apenas age, Ele sinaliza. Ele deixa rastros, evidências, ecos da eternidade em meio à nossa realidade. E quando começamos a enxergar esses sinais, algo dentro de nós desperta. A esperança se ergue como uma muralha diante do medo. A fé se firma como um chão sólido debaixo dos pés. E a alma entende que chegou o tempo do movimento. Mas esse alinhamento entre céu e terra também exige sensibilidade. Porque nem sempre ele vem com barulho. Às vezes vem em silêncio. Nem sempre vem com brilho. Às vezes vem em sombra. Nem sempre vem com aplausos. Às vezes vem com despedidas. Porque o que Deus está prestes a fazer não depende de uma plateia. Depende de um altar secreto dentro de você. Um lugar onde você já decidiu obedecer, mesmo sem saber o caminho inteiro. Onde você já entregou seus medos, mesmo sem garantias do amanhã. Onde você já disse, eis-me aqui, mesmo sem entender. É aí que o céu se encontra com a terra. Não num palco, mas num coração rendido. E quando isso acontece, o ambiente muda antes mesmo da bênção chegar. As pessoas ao redor talvez nem percebam, mas você sabe, você sente. Você carrega no peito a certeza de que algo foi destravado no alto e está prestes a se manifestar aqui embaixo. Não é um sentimento, é um discernimento. É como se o Espírito soubesse que o que foi prometido agora está se aproximando com passos firmes. E então, até as orações mudam de tom. Deixam de ser clamores desesperados e se tornam declarações de fé. Deixam de ser pedidos ansiosos e se tornam conversas confiantes, porque quem percebe que o céu está se alinhando com a terra, começa a falar como quem já vê, mesmo que os olhos ainda não vejam. Esse é o tipo de momento em que Deus começa a surpreender. Pessoas que haviam te esquecido passam a lembrar do seu nome. Recursos que você achava inalcançáveis começam a surgir de fontes improváveis. Projetos que estavam parados há anos recebem vida novamente. E você começa a perceber que a mão dele estava movendo tudo, sem que você precisasse correr, gritar ou forçar. É ele. E quando é ele, o fardo é leve. A porta é certa. O tempo é perfeito. A paz é duradoura. A colheita é abundante. E tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça que antes pareciam desconectadas. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque quando o céu se alinha com a terra, Deus não apenas entrega bênçãos, Ele estabelece propósitos. Ele não apenas responde orações, Ele envia missões. Ele não apenas cumpre promessas, Ele expande territórios. Porque o alinhamento celestial não é apenas sobre o que você vai receber, é sobre o que você vai viver, sobre o que você vai gerar, sobre quem você vai alcançar, sobre como sua história, antes marcada por lutas, agora será usada como ponte para que outros cheguem mais perto do Pai. E se você sente que está vivendo esse momento, ou prestes a viver, então preste atenção. Os detalhes importam, as movimentações sutis importam. Os encontros inesperados, as palavras que se repetem, os sonhos que voltam à tona,
Tudo isso pode ser Deus sinalizando que o invisível já começou a se mover. E você não pode tratar isso como coincidência, porque quando o céu toca a terra, nada mais é aleatório. Cada passo conta, cada escolha importa, cada resposta sua pode acelerar ou adiar a manifestação do que já foi liberado lá em cima. E talvez agora o Espírito esteja te levando a lembrar de algo que você deixou pelo caminho, uma instrução que foi ignorada, uma direção que foi adiada, um perdão que não foi liberado, porque para o céu descer com força sobre a sua vida é preciso espaço. E espaço, às vezes, significa limpar o terreno, remover pesos, soltar o passado, ajustar o coração. E isso, por mais difícil que pareça, pode ser exatamente o que falta para que a resposta que está vindo encontre um lugar para habitar. Agora, se o céu já está se movendo, o que então está prestes a ser liberado sobre sua vida? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e silencioso, eu me coloco diante de Ti com um coração rendido, quebrantado e cheio de expectativa. Pai, a Tua palavra nos garante que nada escapa ao Teu olhar e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Por isso, hoje, nesta oração que se ergue como um clamor sincero, eu declaro que o tempo da mudança chegou. O tempo de ver o invisível se tornar realidade. O tempo de testemunhar o teu mover sobrenatural, tocando cada área da vida de quem ora comigo agora. Senhor, eu não sei qual o deserto que essa pessoa enfrentou, quantas noites ela passou sem dormir, quantas lágrimas caíram no travesseiro sem que ninguém visse. Mas tu viste, tu estiveste lá, em cada silêncio, em cada porquê engasgado, em cada momento em que tudo parecia perdido. E mesmo assim, ela continuou. Mesmo fraca, mesmo cansada, ela acreditou. Mesmo sem força, ela ainda escolheu orar. E por isso, Pai, eu te peço, honra agora a fé dessa pessoa. Mostra a ela que todo o tempo de espera não foi em vão, que as raízes estavam crescendo mesmo quando os frutos ainda não apareciam, que o invisível estava sendo construído mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os céus estão abertos sobre a vida dela, que uma nova estação começa agora, que o vento do teu espírito sopre sobre os ossos secos, sobre os sonhos enterrados, sobre as promessas esquecidas, que o que estava travado se mova, que o que estava bloqueado seja liberado, que o que parecia morto volte a viver. Em nome de Jesus, eu profetizo que uma reviravolta celestial está sendo iniciada agora. E não será por força, nem por poder humano, mas pelo teu Espírito, Senhor. Porque quando tu operas, ninguém pode impedir. Eu te peço, Pai, que a tua paz invada este coração. Que ela seja como um rio, constante, profundo, restaurador, que o medo perca a voz, que a ansiedade perca a força, que o passado perca o domínio e que a esperança floresça novamente. Senhor, sela esta oração com a tua presença, que cada palavra liberada aqui encontre um solo fértil e gere frutos que glorifiquem o teu nome. Que essa pessoa veja com os próprios olhos o que antes só conseguia imaginar. Que ela viva aquilo que foi profetizado no secreto, que ela testemunhe aquilo que tu disseste que faria. E se houver algo em seu caminho que ainda precise ser curado, perdoado ou deixado para trás, que o teu Espírito revele. Que ela tenha coragem de obedecer, de se alinhar contigo, de caminhar em santidade. Porque a bênção que está vindo, Senhor, é grande demais para ser recebida com o coração distraído. Por isso, prepara, limpa, transforma, ajusta, faz o que for preciso,
mas não permita que ela perca o que já está a caminho. Em nome de Jesus, eu declaro que a resposta não será adiada, que o tempo chegou, que a estação virou, que o céu tocou a terra e que o que está prestes a acontecer vai mudar essa vida para sempre. Agora, levante sua cabeça, respire fundo e declare com fé: Senhor, eu recebo. Eu não apenas creio, eu recebo. Eu tomo posse, eu me alinho, eu espero com fé e eu verei com os meus olhos o que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Mas, e se a maior mudança que Deus quer fazer ainda não for no que está ao redor, mas no que está dentro de você? E se o próximo milagre não tiver forma de bênção, mas de transformação interior? Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar com você. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e ouve cada oração que sai do seu coração. Hoje, tire um instante para se conectar com Ele. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda está por vir e creia que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu propósito e a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se esta oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.